buenos días, Muito bom dia, jóvenes jovens y todos los presentes e todos en os este presentes primer encuentro juvenil paulista, neste primeiro encontro juvenil el paulista, misterio de la cosecha o mistério del da colheita último día. do último dia. Es para mí una bendición grande estar con É ustedes para mim en uma esta grande ocasión bênção estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo para compartilhar os momentos de companheirismo alrededor de la palabra de Dios em torno da palavra de Deus y así ver nuestro tema de esta ocasión, e assim ver nosso tema desta ocasião, el misterio o mistério de Moisés, de Moisés, Elias y Jesús. e Jesus. Vamos a leer Vamos ler en San Mateo capítulo em São Mateus, capítulo 16, 16, versos 24 al 28, versículo 24 ao 28, y luego e depois capítulo 17, capítulo de São Mateus também, 17 de São Mateus também, verso 1 al 7, versículo de 1 ao 7, dice Jesucristo Jesus Cristo diz, en el capítulo 16, no verso capítulo 24 en 16, adelante, versículo 24 em diante: entonces Jesús dijo a sus discípulos, Então disse Jesus aos seus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, Se alguém quiser vir após mim, niéguese a sí mismo, renuncie-se a si tome mesmo, su cruz tome a sua y cruz sígame. e siga-me. Porque todo el que quiera Porque salvar su vida, aquele que quiser salvar a sua vida, la perderá. perdê-la-á. Y todo el que pierda E su quem vida perder a por sua causa vida de mí, por amor de mim, la hallará. achá-la-á. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo Pois que y aproveita o perdiere homem su alma? ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. então dará a cada um segundo as suas obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí Em verdade vos digo que alguns hados que aqui estão, que no gustarán la muerte que não provarão a morte, hasta que hayan visto al Hijo del até Hombre que vejam o viniendo Filho do en su Homem reino. vindo em seu reino. Y continuamos leyendo en el capítulo E continuamos 17, lendo no capítulo 17, verso 1 en adelante de San versículo Mateo, 1 em diante de São donde Mateus, sigue diciendo, onde continua dizendo: 6 días después, 6 dias depois, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João y los llevó aparte a un monte alto, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante y deles, resplandeció e o su seu rosto como el sol, resplandeceu como o sol, y sus vestidos e as se hicieron suas blancos vestes se como la tornaram luz. brancas como a luz. Y aquí les E aparecieron eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Entonces Pedro dijo E a Pedro, Jesús, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, Senhor, bueno es para nosotros que bom é estemos estarmos aqui. Si quieres, Se queres, hagamos aquí 3 enramadas, façamos aqui 3 tabernáculos: una para ti, um para ti, otra para Moisés um para y Moisés otra para Elías. e outra para Elias. Mientras él aún, E estando eles mientras él ainda aún hablaba, a falar, una nube de luz los cubrió, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, y aquí una voz desde la e da nube nuvem saiu uma que voz decía, que dizia: este es mi hijo amado, Este é o meu en quien filho amado, tengo complacencia. A él em oí. quem me comprazo, a ele ouvi. A él A oí. ele ouvi. Así dijo Dios Assim disse Deus desde el cielo. desde os céus. Nuestro tema para esta O ocasión nosso es tema para essa ocasião el é misterio de o mistério Moisés, de Moisés, Elías. Elias e Jesus. Pueden tomar asiento. Podem si se tienen la sentar, bondad. por gentileza. Estos 3
grandes profetas esses 3 de Deus grandes profetas de Deus que han vivido en este planeta que Tierra, viveram cada nesse uno en planeta su tiempo, Terra, cada um em seu tempo, encontramos que están prometidos para estar nuevamente que estão en la prometidos tierra. para estar novamente na Terra. Los nombres de estos 3 Os profetas nomes desses 3 profetas están prometidos estão prometidos para aparecer de nuevo en la tierra manifestados para aparecerem de novo na Terra, manifestados, y para no fallar e para não falhar en ver em ver a Moisés, a Moisés, Elías Elias y Jesús e en el Jesus. día postrero. No último dia, Necesitamos comprender el precisamos misterio compreender o mistério de Moisés, de Moisés, Elías. Elias e Jesus. Moisés fue el Moisés profeta mensajero, foi o profeta mensageiro da dispensação da lei, fue el instrumento de foi um Dios instrumento de Deus para la liberación del pueblo hebreo para a libertação do povo hebreu de la esclavitud da allá en escravidão Egipto. ali no Egito. Fue un profeta dispensacional, Foi um profeta dispensacional, el cual o fue el qual instrumento de Dios foi um instrumento de Deus para traer el mensaje de para la trazer a dispensación mensagem de la ley. da dispensação da lei. Y con ese mensaje E com essa mensagem, crear criar una nación uma nação libre y soberana livre e soberana, que es la nación hebrea. que é a nação hebraica. Dios creó Deus esa nación criou essa nação usando un profeta usando o profeta, en el cual colocó o qual colocou su palabra sua palavra hablada, falada. y por eso E por isso produziu la creación a criação de una nación, de uma nação, la nación hebrea. a nação hebraica. Antes de esa ocasión, Antes desta ocasião, los hebreos vivían en Egipto os hebreus viviam no Egito como esclavos. como Por escravos, tanto, portanto, no era una nación, não era uma nação. era un grupo de miles de personas, Era um grupo de milhares de pessoas, 2 millones 2 milhões de personas de pessoas esclavas escravas en una nación, em uma nação, en la nación de Egipto, a nação do Egito, pero los hebreos no mas eran os una hebreus nación, não eram uma nação, eran esclavos eram escravos en Egipto, no Egito, pero Dios creó esa nación mas Deus criou essa nação conforme a la promesa dada a Abraham, conforme a promessa dada que de él a Abraão, vendrían naciones, que dele viriam nações, y la nación principal e a principal nação que vendría que viria según la carne segundo a carne sería la nación hebrea. seria a nação hebraica. Esa es la nación Essa que tiene la bendición é a de la nação que tem a primogenitura como bênção da nación primogenitura como nação, para tener para ter en su medio no seu meio al Mesías o Messias sentado en el trono. sentado no trono de Davi. Vean cómo el programa divino Vejam como o programa divino fue desarrollándose foi se desenvolvendo hasta que se formó esa nación até que se formou essa nação por medio de la manifestación de por meio Dios da manifestação de a Deus través del profeta através do Moisés. profeta Moisés. Y luego encontramos E depois encontramos que Dios que Deus estableció estabeleceu sobre la nación hebrea sobre a nação hebraica a un joven pastor de a um ovejas jovem pastor de ovelhas como rey como rei de Israel, de Israel, y este fue e este foi el joven pastor o jovem pastor David, Davi, el cual fue entrenado por o Dios, qual foi treinado por Deus, no por los hombres, não pelos homens, y fue ungido por Dios e foi ungido por Deus para ser rey. para ser rei sobre Israel. Dios habla acerca de David Deus fala a respeito de Davi en la forma más hermosa na forma mais formosa que se pode falar de um ser humano. Dios dice Deus disse que David es un hombre que Davi é um al homem corazón de Dios. conforme ao coração de Deus. Y cuando Dios dice eso E de quando una persona, Deus diz isso de uma pessoa, esas son las palabras essas más são as hermosas palavras mais formosas que una persona puede que escuchar. uma pessoa pode escutar.
Y ahora el rey David, siendo un hombre conforme al E agora o corazón rei de Dios, Davi, sendo um homem conforme o coração de los Deus, pensamientos del corazón de Dios os pensamentos do coração de Deus eram al corazón transmitidos de David, ao coração de Davi, y él materializaba e ele materializava os pensamentos do coração de Deus. por eso Por isso, David Davi sintió en su corazón, sentiu em seu coração, tuvo en su corazón teve em seu coração el deseo de construir un templo para o Dios. desejo de construir um templo Ese para fue un Deus. deseo Esse foi um del desejo corazón de Dios, do coração de Deus transmitido ao coração de Davi. y Dios le dijo E Deus disse que su sentir estaba correcto, que o seu sentimento estava correto, pero que su hijo Salomón, mas que o seu el filho cual Salomão, vendría o qual por medio del rey David, viria por meio do rei, através do rei Davi, sería seria el que edificaría el templo o que edificaria o templo para Deus. porque David Porque Davi había derramado mucha tinha sangre derramado muito sangue en las guerras. nas guerras. Y ahora E agora, vean ustedes, vejam, David Davi preparó los planos del templo preparou os planos, os projetos do con templo, sus arquitectos com os e seus ingenieros, arquitetos, engenheiros, almacenó armazenou ouro, plata, prata, bronce bronze y madera y piedras, e madeira e pedras, todo lo que se necesitaba para tudo la que obra era preciso de la construcción del para a templo. obra da construção do templo. Y a eso, E a el isso, rey Salomón o rei Salomão le iba a añadir ia acrescentar lo que hiciera falta. o que fizesse falta. Y ahora David, aunque no iba a construir el templo, E agora Davi, mesmo que não fosse construir o templo, para la construcción del proveu templo, para que para su a hijo construção do templo para que o seu filho Salomón Salomão lo construyera. construísse. O sea que le preparó el camino Ou a su seja, hijo que Salomón preparou o caminho para o seu filho para la Salomão, labor para o que trabalho llevaría a cabo que realizaria cuando estuviera sentado en el quando trono estivesse sentado no trono del pueblo hebreo do povo como hebreu, rey. como rei. La construcción del templo de Salomón, A construção o do del templo de Dios Salomão por ou o templo de Deus por Salomão es tipo y figura é tipo e figura del templo de Dios do templo de Deus por Jesucristo. por Jesus Cristo. Un templo eterno Um templo en el eterno cual Dios morará. no qual Deus habitará por toda a eternidade. Um templo Construido construído con seres humanos. com seres humanos. Ese es el templo Esse é o que templo Jesucristo ha estado que construyendo Jesus Cristo esteve construindo desde que se sentó en el desde trono que se sentou no trono con el Padre com o Pai en el cielo. no céu. Y ahora vean ustedes E agora vejam cómo ha ido la construcción de ese como templo foi a construção desse templo de edad en edad. Ahora miren de era em era. también Agora vejam como en medio del pueblo hebreo como também no meio do povo hebreu, para la construcción para a construção del primer templo do primeiro templo, o tabernáculo que tuvo el pueblo hebreo ou tabernáculo que o povo hebreu teve para adorar a Dios para adorar a Deus y ofrecer los sacrificios a e Dios. oferecer sacrifícios a Deus, Allí estaba ali estava el profeta Moisés. o profeta Moisés. El profeta Moisés O profeta Moisés fue el que recibió foi quem recebeu el diseño o desenho de ese tabernáculo desse tabernáculo y lo recibió e o recebeu en el monte Sinaí, no Monte Sinai, en la cumbre del monte Sinaí. no cume do Monte Sinai. Le fue mostrado ese diseño Foi mostrado esse desenho y ese diseño es conforme al templo que está en el cielo. e esse desenho é conforme ao templo que está nos céus. Y por eso, E por todo isso, lo que construyó Moisés en ese tudo o que templo Moisés construiu nesse templo es tipo y figura é tipo e de figura las cosas que están en el cielo. das coisas que estão no En céu, el templo que está en el no cielo templo que está nos y es céus, tipo y figura e é tipo e figura de las cosas que estarían en el das templo coisas que espiritual, estariam no templo espiritual de Jesus o Cristo, sea,
en la iglesia ou seja, a igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. O sea, Ou seja, que los miembros de la iglesia que del os Señor membros da Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo están tipificados estão tipificados tabernáculo que no construyó tabernáculo Moisés que Moisés y construiu el templo que e no construyó templo Salomón. que Salomão construiu. Por eso cuando Moisés Por isso, quando Moisés dedicou o templo a Deus, tomó la sangre tomou o sangue del macho cabrío de la do expiación bode da expiação y la esparció e aspergiu por 7 ocasiones por 7 ocasiões y luego colocó sobre el E depois sobre el propiciatorio colocou sobre o propiciatório de esa sangre esse sangue. y roció Ele aspergiu todo el tabernáculo todo o tabernáculo con lo que contenía, com o que continha, porque el templo porque o templo que Jesucristo está que Jesus construyendo Cristo está construindo ha sido foi rociado aspergido con la sangre de nuestro Señor com o Jesucristo. sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. como sumo sacerdote Jesus Cristo, como sumo ha estado sacerdote, haciendo lo mismo. esteve fazendo o mesmo, esteve aspergindo do seu sangue Sobre cada uno sobre cada um de los que componen ese dos templo. que compõem este templo. Y en este tiempo final, E nesse tempo la final, sangre de Jesucristo o sangue de Jesus Cristo rociada aspergido sobre los miembros de su sobre os cuerpo membros do seu corpo su espiritual, cuerpo seu místico, corpo místico, ha caído sobre nosotros. caiu sobre nós. Y eso Cristo lo ha estado E haciendo Cristo tem estado fazendo isso. desde el Cristo templo esteve fazendo que está en el cielo, desde o templo que está nos sobre céus, su templo sobre o seu espiritual, templo que espiritual está aquí en la que tierra. está aqui na terra. Esa es la obra Essa de Jesucristo é a obra de Jesus Cristo como sumo sacerdote, como sumo sacerdote, tomando su propia sangre tomando o seu próprio sangue y rociándonos e a aspergindo-nos todos nosotros a todos nós, de edad en edad, aspergindo em todos nós de era em era, até a la chegar edad de la piedra angular. à era de pedra angular. Y ahora E agora, vean ustedes vejam cómo este templo del Señor Jesucristo como este templo do Senhor es Jesus un Cristo templo é um redimido templo por la sangre de redimido Jesucristo. pelo sangue de Jesus Porque Cristo. sin sangre Porque sem sangue no se hace remisión. não faz remissão. Por eso es tan importante la sangre de Por isso é Jesucristo tão importante o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre todos nosotros, sobre todos nós, lo cual fue tipificado o qual foi tipificado en el Antiguo Testamento. no Antigo Testamento. Y ahora E agora, vean ustedes vejam cómo Jesucristo como Jesus Cristo ha estado obrando esteve como sumo sacerdote, trabalhando como sumo sacerdote, el sumo sacerdote o sumo sacerdote, de año en año entraba anualmente al lugar santísimo entrava no lugar con la santíssimo sangre com o de la sangue expiación da del macho expiação cabrío do bode y colocaba e colocava allí ali sobre el propiciatorio sobre o propiciatório de la sangre do sangue de ese macho cabrío desse bode para la reconciliación para a del reconciliação pueblo hebreo con do Dios. povo hebreu com Deus. Y es lo que Cristo ha estado E é o que haciendo Cristo tem estado fazendo de edad en edad, de era em era, que es tipo y figura que é tipo e de figura lo que era hecho do que era de feito año en año. anualmente. Y cuando se llegaba E quando se chegava al año del jubileo, ao ano do jubileu, era el tiempo más glorioso de todos. era o tempo mais glorioso E em de esse todos. ano, E nesse ano, el também, sumo sacerdote o sumo entrava al lugar sacerdote entrava ao lugar con santíssimo la sangre com o del sangue macho cabrío do bode y la presentaba e o apresentava ali. y así terminaba E assim terminava ese ciclo divino este ciclo de divino 50 años. de Esa 50 era la anos. última ocasión Essa era a última en que ocasião el sacerdote onde o sacerdote al entraria lugar santísimo ao lugar santíssimo en ese ciclo neste ciclo de 50 años. de 50 anos e se depois recorrerían se percorreria 50 años más mais 50 em um novo anos ciclo em um novo ciclo. divino. Y ahora nos encontramos E agora nos encontramos en el ciclo divino no ciclo divino representado representado en el no año ano 50. 50.
en donde Jesucristo, onde Jesus Cristo, en el lugar santísimo, no lugar santíssimo, hace faz allí intercessão por sus escogidos por seus que escolhidos viven en el día postrero, que vivem no último dia y rocía con su sangre e asperge com seu sangue a los escogidos aos del escolhidos día postrero, do último dia, para la reconciliación para a de reconciliação nosotros nossa con Dios. com Deus. Y en ese día E nesse dia de la expiación, da expiação, el día 10 no dia de 10 cada mes séptimo, de cada mês sétimo, era la expiación era a expiação cada año, anualmente, y ahora el año del jubileo e agora o ano do jubileu es también en el mes séptimo, é também no mês sétimo, el día 10 del mes o séptimo, dia 10 do mês sétimo, y en ese mismo día e nesse mesmo la dia trompeta del año del jubileo a trombeta do ano do jubileu soava en el año 50 no ano 50 y se proclamaba e libertad se proclamava em toda a terra. liberdade em toda a y terra, figura tipo e figura de la proclamada libertad de da liberación proclamação de liberdade, de libertação, por medio de la trompeta del año por del meio jubileo, da trombeta do ano do por jubileu, medio de la trompeta del por jubileo, meio da trombeta do por medio de la jubileu, trompeta final, por meio da trombeta con final, gran voz de trompeta, la ou trompeta grande voz de trombeta, a trombeta do Evangelho do Reino, proclamando el tiempo o tempo de liberación de libertação para todos os filhos e filhas de para Deus, ser restaurados para serem a restaurados la vida eterna. à vida El año eterna. del jubileo, O ano el do año jubileu, o 50, ano 50, es el año de redención é o ano de redenção, y todas las propiedades e todas as propriedades que eran herencias que haviam de los heranças hijos del pueblo hebreo dos filhos do povo hebreu que venían pasando que vinham passando de sus primeros herederos, pois pasaron a sus seus hijos, primeiros herdeiros passaram aos seus filhos, dos seus filhos aos seus de netos, sus nietos a sus dos seus bisnietos, netos aos seus y bisnetos, así por el estilo e seguían assim pasando por diante, continuava passando de los hijos a los nietos, dos filhos aos netos e dos netos aos y de bisnetos los bisnietos a e los dos bisnetos aos tataranietos, tataranetos, porque la herencia porque a que herança Dios había dado que Deus havia dado aos filhos de Israel no se podía vender. não podia ser vendida para sempre. Algunas veces, Algumas vezes, algunas personas algumas pessoas perdían su herencia, perdiam a sua herança, pero eso era temporalmente, mas isso era temporariamente, a causa de alguna deuda por alguma dívida o a causa de que empobrecía ou por terem empobrecido la propiedad e vendiam a y propriedade, su precio era e o seu preço de acuerdo a los años era que de acordo faltaban aos para el anos año que del faltava jubileo. para o ano de jubileu. Una propiedad Uma que se propriedade vendiera que se vendesse, faltando que fosse vendida 49 faltando años para el año del 49 jubileo, anos para o ano do faltando jubileu, 40 ou años para el faltando año del jubileo, 49 anos, ou faltando Teria 40 preço. anos para o ano de jubileu, y tinha la um que se preço. vendía E a que se vendia, faltando faltando un año o medio año um ano ou meio ano para el año del jubileo, para o ano de jubileu, Custava menos. custava menos. ¿qué va a hacer una persona O que uma pessoa vai fazer con una propiedad com uma propriedade grande y buena grande e boa venda. que vendam, el día el que año vendessem antes del año del um ano jubileo? antes do ano do jubileu? Lo que siembre O que semeasse no lo puede cosechar não pode colher, si se la venden se a vende, fuera del tiempo de la siembra. se a Esse é o vendem tempo fora da cosecha. do tempo da No semeadura. cae antes del año del E se o jubileo, tempo da colheita não cai antes do ano do jubileu, todo lo que se sembró ahí tudo que se semeou aí quedará ficará para el dueño original. para o dono original. Y por eso es E por isso que para el día postrero é que para o último dia los reinos de este mundo o reino deste pasarán a mundo ser de quién? passarão a ser de De quem? nuestro Señor Do Jesucristo. nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todo lo que esté en la Porque tierra tudo o que estiver na terra passará de nuestro Señor a Jesucristo. ser do nosso Senhor así Jesus como en Cristo. el año del jubileo, Assim como no ano do todo lo que jubileu, estuviera sembrado tudo que estivesse semeado en el terreno, en la no propiedad, terreno, na propriedade el que la iba a recibir de de regreso quem a ia receber de volta, pertenecería
pertenceria a él. a ele. Todo lo que estuviera Tudo en ese o que terreno. estivesse nessa propriedade. Porque el dueño original Porque o dono original de esa propiedad dessa propriedade la iba a recibir a receberia sin pagar ni un sem solo pagar centavo nenhum só centavo en el año del jubileo. no ano do jubileu. Él que la había comprado Aquele que Ou a la tinha havia comprado obtenido ou a de alguma tinha forma. obtido em alguma forma y no era el dueño original, e não era o dono original, le sacaba provecho al máximo tirava o máximo de proveito hasta el año del jubileo. até o ano Pero do en el jubileu. año del jubileu, Mas no ano do jubileu, Sabía que sabia tenía que entregar esa que tinha propiedad que a su dueño original. devolver essa propriedade ao E seu não a dono podia original e não a podia Para destruir, para Que la dizer reciba, que a receba, pero toda destruida. mas toda destruída. El diablo tratará O diabo de tratará de destruir la herencia de Dios. a herança de Deus, Pero la herencia de Dios pasará a los hijos mas a y herança de Deus passará aos filhos e Que são filhas os de Deus, verdadeiros que são herdeiros. os verdadeiros herdeiros. Y por eso es E por isso que estaremos en el reino é milenial que con estaremos Cristo, no reino milenial com Cristo, reinando reinando con Él com Ele, como reyes y sacerdotes, como reis e sacerdotes, porque somos herederos porque somos de Dios herdeiros de Deus y coherederos. e co-herdeiros Com com nosso Senhor nosso Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Por lo tanto, Portanto, el planeta Tierra completo o planeta Terra todo regresa retorna a los herederos verdaderos. aos verdadeiros Regressa herdeiros, retorna Jesucristo a Jesus Cristo Y los hijos de Jesucristo e os filhos de Jesus que han Cristo venido que por vieram medio del nuevo nacimiento. por meio do novo Esos son nascimento. los que heredarán Estes com são os que Cristo herdarão com Cristo toda la herencia toda que a perdeu herança Adão e Eva que Adão e Eva en el perderam huerto del Edén. no jardim do Éden. Ahora podemos ver Agora podemos ver que hay un programa divino que tem um programa divino que se ha estado llevando a cabo que tem estado se realizando, y en este día postrero e nesse último dia llega la parte más importante, chega a parte mais A la parte importante, en donde los onde hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de Deus serán transformados. serão transformados. Eso es la redención de nuestro Isso cuerpo, é a redenção do nosso corpo, porque seremos redimidos porque vamos en ser cuanto a nuestro redimidos cuerpo quanto físico. ao nosso corpo físico. Redimir es volver Redimir é voltar al lugar original. ao lugar original. Y los hijos e hijas de Dios E os filhos e filhas de Deus volverán al cuerpo original voltarão ao corpo original, corpo eterno. ao corpo eterno que Dios que Deus estableció estabeleceu para os seus filhos. y por eso E por isso seremos como seremos nuestro Señor Jesucristo, como nosso Senhor como Jesus un Cristo, cuerpo eterno. com corpo Seremos eterno. a imagen Seremos a y imagem semejanza de e Jesucristo. semelhança de Jesus Cristo. Seremos a imagen, Seremos a imagem, tendremos la imagen de Jesucristo. teremos a imagem de Jesus Ou Cristo, seja, ou seja, la teofanía, a teofania, que é a y imagem, tendremos e la teremos a semejanza semelhança humana de Jesucristo. de Jesus Cristo, Y así e assim estaremos estaremos restaurados restaurados completamente a nuestra herencia, a nossa herança, porque con esta restauración porque com esta restauração al cuerpo eterno, ao corpo eterno, todas las demás cosas todas as demais serán coisas restauradas serão restauradas a todos nosotros, a todos nós, restaurados a la vida eterna, restaurados à vida eterna, restaurado todo el poder divino, restaurado todo o poder a divino, todos los hijos a e todos hijas de os Dios, filhos e filhas de Deus, y todos seremos e todos seremos como nosso Senhor Com o Jesus mesmo Cristo, poder com o que mesmo vimos poder manifestado en él que vimos manifestado nele y con todas las cosas e com todas as coisas que él tiene. que ele tem. Y como él E como ele es rey é Rei de reyes de reis y señor de señores, e Senhor dos senhores, nosotros somos reyes nós somos reis con nuestro Señor com Jesucristo. nosso Senhor Y Jesus como él Cristo. es sumo sacerdote, E como ele é sumo sacerdote, según el orden de segundo a ordem de Melquisedeque, nosotros somos nós sacerdotes somos del orden sacerdotes de Melquisedec, da ordem de Del ordem Melquisedeque, celestial. da ordem celestial. no del orden levítico Não da ordem Sino levítica, del senão ordem da ordem celestial, celestial, que es el orden que é a de ordem Melquisedec. de Melquisedeque. Somos reyes Somos y reis sacerdotes e de esa sacerdotes nueva orden desta nova y de ordem esa nueva e creación, desta nova criação, de la cual
a qual Jesucristo es la cabeza. Jesus Cristo é a cabeça. Por eso Él es É por isso el sumo sacerdote que ele é o sumo sacerdote del templo que está en el cielo. do templo que está nos céus. Y sus hijos E os seus filhos son sacerdotes. são Com sacerdotes com Cristo. Ahora vean Agora vejam que en el pueblo hebreo que no povo hebreu hubo una tribu, houve uma tribo, la tribu de Leví, a tribo de Levi, que fue la tribu que foi a tribo sacerdotal. sacerdotal, Y en ese sacerdocio e levítico neste sacerdócio levítico se reflejó se refletiu el sacerdocio, o sacerdócio celestial, el sacerdocio o sacerdócio de Melquisedec. de Melquisedeque. Ese orden de Melquisedec. Essa é a ordem de Melquisedeque, não a ordem levítica, senão a da ordem de Melquisedeque, Del cual do qual todos nosotros todos nós somos parte. somos parte. Y por eso es E é por isso que durante el reino milenial que durante o reino milenial nosotros nós estaremos ministrando estaremos ministrando para Cristo para Cristo como reyes como reis y sacerdotes. e sacerdotes. Y por eso E por isso tendremos acceso teremos acesso al templo que está en el cielo ao templo que está nos céus como sacerdotes como del sacerdotes orden da de ordem Melquisedec. de Melquisedeque, do qual Jesus Cristo Es el sumo sacerdote. é o sumo sacerdote. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo es un pueblo é um povo de sacerdotes de sacerdotes y también e também de reyes. de reis. O sea que es Ou seja, que la realeza é a realeza celestial. celestial, Es la realeza é a realeza del reino venidero. do reino vindouro, Es la realeza é a realeza del reino eterno do reino eterno de Dios. de Deus. ¿Quiénes son Quem são los miembros de la os realeza? membros da realeza? Pues los hijos del rey y Pois la os reina. filhos do rei e da rainha. ¿Y quién es el rey? ¿Quién E es la quem é reina? o rei e quem é a rainha? Jesucristo es el rey Jesus Cristo é o rei y su iglesia e sua es igreja la reina. é a Y rainha. los hijos E os filhos del rey y la reina, do rei e da rainha, ¿dónde están? onde estão? ¿Quiénes son? Quem Pues são? somos nosotros. Pois somos nós. Ahora miren ustedes, Agora observem, todas las personas todas as han pessoas deseado ser desejaram de ser la realeza. da realeza. Y sin nosotros buscarlo, E se nós procurarmos, nos ha tocado correspondeu la a nós suerte en el programa de a Dios sorte no programa de de Deus de de sermos la verdadera da realeza. verdadeira de la realeza, da realeza eterna, Es la única realeza. que é a única Para toda a realeza eternidade. para toda a Y a eternidade. esa realeza E a essa realeza pertenecemos pertencemos todos nosotros todos nós como miembros del cuerpo como místico membros de do Cristo, corpo místico de Cristo, como hijos como del filhos segundo Adán. do segundo Adão. Ahora Agora hemos visto temos quién visto es la iglesia de Jesucristo quem é a igreja de Jesus y Cristo. quién es Jesucristo. E quem é Jesus Él es Cristo? el ángel del pacto. Ele é o anjo El do ángel de pacto, o Jehová, anjo do Senhor, el mismo Jehová o mesmo que Senhor se hizo carne que se fez y vivió carne entre los seres humanos e viveu entre os seres em humanos carne humana, em carne en humana, aquel velo de carne naquele véu de carne llamado Jesús. chamado Jesus. Así vino Assim veio Dios manifestado en carne. Deus manifestado em carne, Y ahora e agora los hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de Deus vendrían manifestados en carne viriam humana, manifestados em carne humana, primeramente en un cuerpo mortal primeiramente um corruptible, corpo mortal e con corruptível, espíritu en la permisiva voluntad com o de Dios espírito na también, permissiva del vontade de mundo, Deus também do mundo, para luego recibir para depois receber o Espírito de en Cristo el nuevo nacimiento no novo y nascimento luego recibir e depois receber o corpo eterno en la resurrección de los muertos na en ressurreição Cristo dos mortos em y la Cristo transformación, e na transformação nossa aos que vivemos. y entonces estaremos E então vestidos estaremos vestidos como miembros como de la membros realeza da realeza de los cielos dos céus y de la tierra. e da terra. Cuando hemos descubierto Quando descobrimos que pertenecemos que pertencemos a la realeza más à importante, realeza mais importante, no tenemos palabras não temos palavras para expresar para nuestro expressar agradecimiento a nosso Dios. agradecimento a Deus.
No hay forma de expresar, não tem como expressar, exceto con una vida como agradable a Dios uma vida agradável a Deus y con un corazón e com um coração conforme al corazón conforme de ao Dios. coração de Deus. Es muy importante É muito importante para nosotros comprender para nós entendermos estas coisas y así e assim cuidar nuestra salvación da nossa y nuestra salvação salud e a espiritual. nossa saúde E espiritual nossa saúde física. e a nossa saúde física. ¿Y cómo lo hacemos? E como fazemos? Cuidamos nuestra salud, Cuidamos de nossa tanto la saúde, espiritual como la tanto física, espiritual quanto a física, no pecando, não pecando, no pecando contra Dios. não pecando contra Deus. Cuide su salud Cuide da sua saúde física física y espiritual. e espiritual, No peque. não peque. Y si alguno ha pecado, E se alguém pecou, abogado tenemos. temos o advogado, A Jesucristo el justo. Jesus Cristo, o justo. Arrepiéntase delante de él Arrependa-se diante dele y lave sus pecados. e lave os seus Em la pecados sangre de Jesucristo. no sangue de Jesus Porque Cristo, la sangre de porque o Jesucristo sangue de Jesus Cristo nos limpia nos limpa de todo pecado. de todo pecado. Cuide su vida. Cuide da sua vida, No peque. não peque Y viva e viva sirviéndole a Dios servindo a Deus todos los días de su vida. todos os dias da sua vida, Y pronto e logo todos seremos transformados. todos seremos transformados conforme a promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo, Porque para eso porque es que Jesucristo é para dijo isso que Jesus Cristo disse, en San Mateo por isso que Jesus Cristo disse em São Mateus, 16, capítulo 16, verso 27 al versículo 28, 27 ao 28, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre porque o Filho do Homem virá na con glória do sus seu Pai com os ángeles, seus anjos, y entonces pagará e cada então uno retribuirá a cada um conforme a sus obras. conforme as suas obras. A la cizaña Ao joio le pagará conforme a sus obras, vai retribuir, pagar conforme as y suas por cuanto obras, se merecen e el por fuego, quanto merecem o fogo, el fuego les dará lhes dará o fogo durante la gran tribulación. durante a grande Y tribulação. el trigo, E o trigo, por cuanto por quanto ha lavado sus pecados lavou en os la sangre de seus Cristo, pecados no sangue de Cristo y ha recibido su espíritu, e recebeu o seu Espírito, les dará lhes dará la transformación de sus a cuerpos transformação de seus a los corpos que estarán vivos aos en que este estarão tiempo vivos final, nesse tempo final, y a los que partieron e aos que partiram les dará lhes el dará nuevo cuerpo, um novo corpo, resucitándolos en un ressuscitando-os cuerpo eterno. em um corpo eterno. El Hijo del Hombre, O Filho do Homem, en su venida con sus ángeles, em sua vinda com seus anjos, viene para dar el pago vem para dar a cada uno o conforme a sus salário a obras. cada um conforme as suas La obras. venida del Hijo del Hombre A con vinda sus do Filho do ángeles Homem com seus anjos es la venida de Jesús é a vinda de Jesus con Moisés y Elías. com Moisés e Elias. Por eso aparecieron Por isso en apareceram el monte de la no transfiguración, Monte da Transfiguração, y Moisés y Elías e Moisés e Elias estaban hablando estavam falando con Jesús com Jesus de las cosas das coisas que iban a ser cumplidas que seriam cumpridas en Jerusalén. em Jerusalém. Y para el día postrero, E para o último dia, la iglesia del Señor Jesucristo a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará en la etapa estará na en la etapa cual na qual estará o Filho do Homem con sus ángeles com os seus anjos en medio de ella, no de su meio dela, iglesia, da sua igreja, que es el monte que é um monte de Dios, de Deus, el cual fue o representado qual foi representado en el monte de la transfiguración. no Monte da Transfiguração. ¿En qué parte del monte Em estaba que Moisés parte y do Elías? monte estava Moisés e Elias? Y Jesús E Jesus transfigurado transfigurado en la parte alta, na parte en la alta, parte de arriba. na parte de cima. Y es en la parte alta E é na parte alta del monte de Dios, do monte de de la Deus, iglesia del Señor Jesucristo, da Igreja do Senhor Jesus en Cristo, la parte más alta, a parte mais alta, que é a era de pedra angular, donde estaría onde estaria el Hijo del Hombre, o Filho do Homem, Jesús, Jesus, con sus ángeles, com os seus con anjos, Moisés, com Moisés e Elias, para llevarse a cabo para realizar la adopción a de adoção todos los hijos de todos os filhos e filhas de Deus,
Siempre que Dios ha prometido Sempre que Deus prometeu la venida de un profeta a vinda de um que profeta ya vino en el pasado, que já veio no passado, encontramos que es encontramos el ministerio que que hubo é en um aquel ministério profeta que houve naquele profeta, viniendo manifestado vindo manifestado en otro profeta em outro profeta del tiempo presente. do tempo presente. Siempre será Sempre en un será hombre del tiempo em presente, um homem do tempo presente, en donde Dios onde Deus cumplirá cumprirá esa promesa. essa promessa. Eso Por isso, tuvimos al profeta Elías, tivemos o profeta Elias Elias Tisbita, Tisbita, donde Dios operó onde Deus ese operou poderoso ministerio. esse poderoso ministério. Los ministerios, Os ministérios são de Deus y Él es el que los opera e Ele é o que os opera en los instrumentos nos que instrumentos Él envía a la tierra. que Ele enviou à terra. Encontramos que Elías Tisbita Encontramos que Elias Tisbita tuvo un poderoso ministerio teve um poderoso ministério en la casa de Dios, na casa de Deus, porque la casa de Dios porque a casa de Deus se encontraba se en la encontrava parte del atrio na parte do átrio para ese tiempo. para esse tempo De Adán de Adão. a Jesús A Jesus corresponde corresponde ao átrio de la casa de Dios. da casa de Deus. Por eso Moisés fue colocado, Por isso Moisés foi colocado, conforme a las palabras de San Pablo, conforme as palavras de São Paulo, en su carta a los Hebreos, em sua capítulo carta 3, aos Hebreus, verso 1 al capítulo 6, 13, versículo de 1 ao 6, Moisés fue colocado como Moisés foi siervo colocado como servo en la casa de Dios o na sobre la casa de Deus ou Dios. sobre a casa de Deus. Vamos a leerlo para que quede así Vamos ler para grabado que fique assim gravado lo que San Pablo dijo o que São Paulo disse con relación a Moisés, com relação a Moisés, colocado en la casa de Dios. colocado na casa de Deus. Dice así, Diz assim, capítulo 13, verso 5 capítulo al 3, 6. versículo de 5 ao 6. E Moisés, a la verdad, E fue Moisés, fiel na en toda verdade, la foi casa fiel de em Dios, toda a casa de Deus, como siervo para como testimonio servo de lo para que se iba a decir. testemunho do que se diria. Pero la casa de Dios Mas a casa de Deus no es solamente la iglesia del Señor, não é somente a igreja do Senhor Jesus Cristo, la parte del lugar santo a parte do lugar santo y del lugar santísimo, sí. e do lugar santíssimo, sim. Pero el atrio Mas o átrio, vejam, corresponde corresponde a las personas que han vivido às pessoas que viveram de Adán de Adão hasta Cristo. até Y Cristo. todavía hay lugar en el atrio E ainda tem lugar no átrio para otras personas para outras que no pessoas podrán pertenecer que não poderão ni al lugar santo, pertencer nem ao lugar santo, nem ao lugar santíssimo do templo de Deus. por eso el atrio Por isso, o en átrio, Apocalipsis capítulo 11 em Apocalipse capítulo no 11, es medido, não é es medido, dejado é deixado para los gentiles. para os gentios. Ahora, Agora, miren ustedes, vejam, Moisés Moisés fue colocado foi colocado en la casa de Dios, na casa de Deus, sobre la casa de Dios, sobre a casa de Deus, en la parte del atrio. na parte do Allí átrio. estaba Moisés, Ali estava Moisés, allí estaba el ministerio de Moisés. ali estava o ministério de Moisés. Y E el salmista David decía o salmista Davi dizia que era mejor un día en la casa de Dios que era melhor um dia na casa de que 1000 Deus fuera de la que casa de 1000 Dios. fora da casa de Deus. Una persona Uma pessoa que esté fuera de la casa que de Dios esteja fora da casa de Deus no tiene derecho não tem direito a la vida eterna. à vida eterna. Así es que es mejor Assim é que vivir en la casa de Dios, é melhor viver na casa de Deus, aunque sea un día, mesmo que seja um dia, aunque sea el día antes de mesmo que seja um dia antes da pessoa morrer, estar ahí, estar aí, en la casa de na Dios, casa de Deus, como un miembro, como de la um casa de membro Dios. da casa de Deus. Y cuánto mejor será E quanto melhor será vivir todos viver los días de nuestra vida todos terrenal os dias de nossa vida terrena na casa de Deus, dentro da casa de Deus. Ahora, Agora, el salmista David o deseaba salmista Davi desejava vivir en la casa de Dios. viver na casa de Deus. Él decía que esté yo Ele dizia en la casa de que eu Jehová. esteja na casa do Ele queria Senhor. Ele queria todos os estar dias de sua vida. todos os dias da sua vida. No se puede dejar Não pode se deixar, para el futuro não pode se deixar para o futuro en entrar o en Entrar. entrar a la casa de Dios.
ou o entrar à casa de Deus, recibiendo a Cristo recebendo a Cristo como nuestro Salvador como nosso Salvador y lavando nuestros pecados e lavando nossos pecados no sangue de Cristo y recibiendo su e Espíritu recebendo o seu Espírito Santo, e assim Santo. Uno queda sellado a pessoa fica selado na casa de Deus con vida eterna. com vida eterna. Ahora, Agora, vean ustedes Moisés como vejam, siervo, Moisés, como servo, estaba en la casa de Dios. estava na casa de Deus. El atrio, vean ustedes, O átrio, vejam, corresponde a los siervos, aos servos, pero el lugar santo mas o lugar santo y el lugar e o santísimo lugar santíssimo pertenece a los pertence hijos aos filhos e hijas de Dios. e filhas de Deus. Encontramos a Moisés a Moisés en la casa de Dios. na casa de Deus, Dice, diz, como siervo, como servo, para testimonio para de lo que se testemunho iba a decir. do que se diria, Pero Cristo como mas hijo sobre Cristo su como casa, filho sobre a sua própria casa, a a qual casa somos nós, si retenemos firme hasta se el fin la retenhamos confianza firmes y el até o fim a gloriarnos confiança en e la esperanza. gloriarmos na esperança. Ahora vean ustedes Agora vejam que somos la casa de Dios. que somos a casa de Deus. La iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus es Cristo la casa de Dios. é a casa de Deus. Y la iglesia del Señor E a Jesucristo igreja do Senhor Jesus Cristo tiene dos partes tem duas de la partes casa de Dios. da casa de Deus: El lugar santo o lugar santo durante el tiempo de durante o Cristo tempo de Cristo hacia acá até aqui, y luego la parte del lugar e depois a santísimo, parte do lugar santíssimo, que es la parte que corresponde a nuestro que é a tiempo. parte que corresponde ao nosso La edad de tempo. la piedra angular A era de pedra angular es la edad del lugar é a era do santísimo lugar santíssimo de la casa de Dios. da casa de Deus, Lugar lugar al cual pertenecemos ao nosotros qual nós pertencemos y al cual hemos sido e ao llamados qual fomos chamados e no qual fomos juntados en este día postrero. neste último dia. Los escogidos de Dios Os escolhidos de Deus del día postrero do último dia pertenecen a la parte más pertencem à importante, parte mais importante da casa de Deus. pertenecen a la parte Pertencem à parte en donde onde la gloria de Dios a glória de Deus estará manifestada estará en manifestada toda su plenitud em toda a sua plenitude sobre el propiciatorio, sobre o propiciatório, en medio de los dos querubines de no oro. meio dos dois querubins de ouro. Y ahí, E aí, esos dos querubines de oro esses dois querubins de ouro que representan que representam los ministerios de Moisés os y Elías ministérios de Moisés e de en la Elias casa de Dios, na casa de en la Deus, iglesia na de igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Los que Cristo. estarán ahí, Os que estarão aí, en esa parte de la casa nessa de Dios, parte da casa de Deus, estarão vendo la gloria de Dios, a glória de la Deus, gloria de a glória de Jesucristo, Jesus Cristo manifestada en medio no meio de los dos querubines de dos oro dois querubins de que ouro representan que representam os ministérios Moisés y Elías. de Moisés e Estarán Elias. viendo Estarão la vendo gloria de Dios a glória de Deus manifestada manifestada en medio de los ministerios no meio dos ministérios de Moisés e de Elias. Ahora, E agora, vean como el ministerio de vejam Moisés como o ministério de Moisés estuvo en la casa de Dios esteve na casa de Deus, no átrio, y luego e depois encontramos que el ministerio del que o ministério do profeta Elias estuvo también en la também casa de Dios esteve na casa de Deus en la ministrando parte del atrio. na parte do átrio. Estuvo Esteve el ministerio de o Elías ministério de Elias en Elías Tisbita, em Elias Tisbita, luego por segunda ocasión depois el por ministerio segunda de ocasião no Elías, ministério de Elias, estuvo de nuevo esteve de novo en la casa de Dios por na segunda casa de ocasión, Deus por segunda en ocasião, el atrio también de la no casa de átrio Dios, também da casa de Deus, estuvo esteve en otro siervo, em outro servo, en otro hijo em outro filho del pueblo hebreo, do povo hebreu, el pueblo de los o siervos povo dos servos de Dios, de Deus, y luego por tercera ocasión e depois por terceira ocasião estuvo en otro esteve de los siervos em outro dos servos de Dios, de Deus, no de los hijos, sino de los não dos siervos filhos, de não Dios, dos servos de Deus, en Juan el Bautista. em João Batista. Hemos visto Nós vimos a Elías a Elias manifestado en tres ocasiones manifestado em três en la casa ocasiões de Dios, na casa de Deus, en la parte del na atrio. parte do átrio. Hemos visto Nós vimos
que quando se cumprido que quando se cumpriu a promessa da vinda de Elias, a promessa da vinda de Elias à casa de Deus, lembrem que a casa de Deus é que sempre vem o cumprimento da vinda de Elias e a promessa da vinda de Moisés, que é para a casa de Deus, e a vinda de Jesus também é para a casa de Deus. Agora vejam como esteve o ministério de Moisés e o ministério de Elias na casa de Deus, no átrio, e depois chegou Jesus Cristo à casa de Deus também. Chegou o átrio, e aí no átrio estava Jesus Cristo, no átrio da casa de Deus, porque Deus está fazendo um templo com seres humanos, um templo de seres humanos no qual Deus habitará. E na mesma forma em que está construindo o templo de Moisés e o de Salomão, Deus constrói a raça humana. Deus constrói esse templo de seres humanos no qual Deus habitará. E para a eternidade, a raça humana estará dividida em três partes: os que pertencem ao átrio, os que pertencem ao lugar santo e os que pertencem ao lugar santíssimo. E agora, vejam como os ministérios de Moisés e Elias pertencem à casa de Deus. Depois o ministério de Jesus aparece na casa de Deus e virá o seu templo, o Senhor, o anjo do pacto, como diz o profeta Malaquias, e veio ao seu templo, veio ao átrio do seu templo. E assim como no átrio do templo que Moisés construiu e Salomão construiu, se efetuava o sacrifício da expiação do bode, e depois se levava o sangue ao lugar santíssimo, e encontramos que Jesus Cristo morreu na parte do átrio desse templo de Deus, formado por seres humanos. E o sangue de Cristo, vejam, foi levado pelo mesmo Jesus Cristo ao lugar santíssimo do templo que está nos céus. E em seguida Cristo tem estado construindo no lugar santo da sua casa, e depois para o último dia estaria construindo o lugar santíssimo da sua casa. E agora Cristo está sobre a sua casa, como filho, não como servo. E agora nós estamos na casa de Deus como filhos, não como servos. O povo hebreu esteve como servo na casa de Deus, na parte pertencente ao átrio, mas agora os filhos e filhas de Deus, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, são colocados na casa de Deus, uns no lugar santo, de Cristo até aqui, do tempo dos apóstolos, desde o nascimento da igreja de Jesus Cristo até esse templo, durante todas as 7 eras da igreja gentia, tudo pertence ao lugar santo da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E depois dessas 7 etapas, ou era da igreja gentia, vem a era de pedra angular, a qual pertence ao lugar santíssimo da casa de Deus. Veja, no lugar santo
O lugar santo foi seres humanos. construído com Durante seres las humanos diferentes edades durante as diferentes iglesia eras del da Señor igreja do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Y los del tiempo de los E os do apóstoles tempo dos de apóstolos, Jesucristo. de Jesus Del Cristo, día de Pentecostés. do dia de Pentecostes em diante. Vean ustedes cómo en diferentes Vejam como em territorios diferentes territórios fue formado foi formado el grupo o grupo que vino a tomar parte que veio fazer parte en ese templo espiritual. nesse templo espiritual de Jesus Fue Cristo. construida cada parte de ese Foi templo construída espiritual de cada Cristo, parte desse templo espiritual de Cristo, cada parte del lugar santo, cada parte do lugar santo, com seres humanos, nos diferentes territórios, donde se cumplieron onde se cumpriram esas edades. essas eras. Y al final E no final de las 7 edades, das 7 eras, en la séptima edad de la iglesia na gentil, 7ª era da igreja gentia, aparece de nuevo, aparece el de ministério novo de Elias. o ministério de Elias. ya no aparece Já não en aparece el atrio no átrio y ya no aparece e já não aparece en un siervo, em um servo, ya no aparece já não aparece en uno de los siervos, em um dos servos, sino que aparece senão que aparece en uno de los hijos de em Dios, um dos filhos de Deus, en el reverendo no William Branham, reverendo William Branham, precursor de precursor la segunda venida de Cristo. da segunda vinda de fue la Cristo. primera ocasión E foi a primeira ocasião en que el ministerio de em Elías que o ministério de Elias apareció apareceu en la iglesia del Señor Jesucristo na igreja do Senhor Jesus en Cristo, un hijo de Dios. em um filho de Deus. Del comienzo de la iglesia del Señor Do começo Jesucristo da igreja do Senhor Jesus Cristo en adelante, em diante, ninguno de los ministerios nenhum dos ministérios que serían manifestados que seriam manifestados podiam ser manifestados podiam ser manifestados en siervos, sino em en servos, hijos senão em de filhos Dios. de Deus. Porque ya Dios está tratando Porque Deus já está tratando siervos, não com servos, sino com hijos. senão com filhos, y todo com ministerio filhos. E todo que el o Espíritu ministério que o Espírito Santo tenga para manifestar en la tenha tierra, para manifestar na terra, tiene que hacerlo tem que fazê-lo por por medio meio de un hijo de Dios. de um filho de Deus. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, que es la que tiene los hijos que é a de que Dios, tem os filhos e filhas de Deus, es la que tiene é a que tem la bendición de la a primogenitura. bênção da primogenitura. Y por esa causa, E por essa razão, todo ministerio todo ministério Dios manifieste que Deus manifeste tem que en ser un hijo. em um filho de Deus. Por eso vemos Por isso vemos que los 7 ángeles mensajeros que os 7 anjos son mensageiros 7 hijos de Dios são 7 filhos de Deus que Él ha enviado que Ele enviou en las diferentes edades nas diferentes eras iglesia gentil. da igreja gentia. Hijos Filhos de Dios de Deus que son cabezas que são cabeças de edades, de eras, los cuales tienen una posición os muy quais importante têm uma posição muito importante en el reino de Dios. no reino de Deus. Ese será el grupo Esse será o grupo de mensageiros más importantes mais importante que Cristo tendrá que Cristo terá para su segunda venida para a sua segunda vinda y para su reino milenial. e para o seu reino milenial. Ese será Este será el grupo o grupo del nivel más alto do nível mais alto que Jesucristo que tendrá a Jesus su lado, Cristo terá do seu lado, aún más alto até mais alto que cualquiera que qualquer de los profetas dos profetas del Antiguo Testamento, do Antigo Testamento, porque es un grupo porque é um grupo de mensajeros de que son mensageiros hijos que são filhos de Dios. de Deus. Y cada grupo de cada edad E cada grupo de cada era encontramos encontramos que tiene un mensajero. que tem um mensageiro. Ahora, Agora, cada mensajero con su grupo cada mensageiro com seu grupo estará a cargo está encarregado de una parte del programa de Dios de uma parte no programa de Deus para o y milênio para la eternidad. e para a eternidade. Y no vamos a estar trabajando, E não estaremos trabalhando, sembrando semeando o cosechando ou literalmente colhendo literalmente
Ou seja, que não estaremos nos trabalhos que hoje em dia nós fazemos nesse planeta Terra. Estaremos nos trabalhos do reino de Jesus Cristo. Ou seja, diríamos nos trabalhos executivos do reino de Deus. Agora podemos ver a posição tão importante da Igreja do Senhor Jesus Cristo com os seus filhos, porque estes são os filhos e filhas de Deus que viriam a esse planeta Terra para tomar a sua posição no corpo místico de Jesus Cristo. E de acordo a essa posição, será essa posição que terão no reino milenial e por toda a eternidade. Agora podem ver a posição que temos para o reino milenial e para toda a eternidade, que é a posição mais importante do reino de Jesus Cristo. Essa é a posição que corresponde aos escolhidos de Deus, do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora vejam como o ministério de Elias, o qual estava prometido para vir, no último dia, precursando a segunda vida de Cristo, tem sido manifestado em um Filho de Deus, em um escolhido de Deus, que nasceu no reino de Deus. E assim como João Batista foi precursor da primeira vinda de Cristo, o reverendo William Branham foi precursor da segunda vinda de Cristo, com o espírito ministerial de Elias repetindo-se pela quarta ocasião. E vejam como Elias sempre tem estado no templo de Deus. Elias Tisbita, vejam, tinha recebido a ordem de ungir ungir Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta em seu lugar, como sucessor de Elias. Essa comissão o profeta Elias recebeu no Monte Sinai, quando esteve ali. E depois desceu do Monte Sinai, como Deus tinha dito. Deus tinha dito: retorna pelo caminho que tu vieste e faz esse trabalho. Ungi Azael por rei da Síria, Jeú por rei de Israel e a Eliseu por profeta em teu lugar. E quando voltava, se encontrou com Eliseu. E esse foi o último do qual Deus disse que ungisse. Agora vejam, os últimos sendo o primeiro. E agora encontramos que depois de encontrar-se com Eliseu, Eliseu seguiu, veio a ser servo de Elias, veio a ser o ajudante do profeta Elias. E quando Elias tinha que partir, tinha que ser raptado, tinha que ir em um carro de fogo, ou disco voador, como chamam atualmente, Elias disse a Eliseu: pede tudo o que quiseres antes que eu seja tirado do meio de ti. E Eliseu diz: eu quero que uma dupla porção do Espírito que está em ti venha sobre mim. E isso é o mesmo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo deseja. Para esse tempo final,
La iglesia del Señor Jesucristo, A igreja do Senhor Jesus Cristo, o que deseja una doble porción é uma dupla porção del Espíritu. do Espírito de Jesus Cristo. Ya recibió, Já recebeu as primícias do Espírito, ahora necesita agora precisa la plenitud del a Espíritu. plenitude do Y Espírito. así tener, E assim y así tendrá la doble terá porción. a dupla porção. Y ahora E agora, Eliseo pide una doble porción. Eliseu pediu uma porção dobrada. Elías le dice, Elias disse a ele: cosa difícil. tú has coisa pedido. difícil tu pediste. Elías le está diciendo Elias está que dizendo ya se tiene que ir. que já tem que ir. Y todavía no ha ungido a Asael, E ainda não ungiu Azael, ni tampoco ha ungido a Jehú. nem tampouco ungiu a Zeu. ¿Se le olvidaría a Elías? Elias teria La esquecido comisión que había da recibido. comissão que recebeu? No se le había olvidado. Não tinha esquecido. A Elías nunca se le olvida la comisión Elias nunca se esquece da que comissão Dios le ha dado. que Deus o tem dado. Porque Elías, Porque Elias, ese ministerio de Elías, esse ministério de Elias, es para servir a Dios é para servir a Deus no seu templo. y ese ministerio E esse ministério sirve a Dios en su templo serve a Deus em seu templo, tanto no átrio, como en el lugar santo como no lugar santo y en el lugar e santísimo. no del lugar día postrero. santíssimo do último dia. Ahora, Agora, Elías tenía que irse Elias tinha que partir. y Eliseo E Eliseu ya estaba triste já estava triste, porque amaba mucho a Elías, porque amava muito Elias, como todos los hijos e hijas como de Dios, todos os filhos e filhas de Deus amaram al muito mensajero que Dios ao les ha mensageiro enviado. que Deus tem enviado. Y cuando parte un mensajero de E Dios, quando parte o mensageiro de Deus, el grupo de esa edad o grupo dessa era queda muy triste, fica muito triste, pero tiene que irse mas tem que cuando ir se le llega el tiempo, quando chega o seu tempo, porque si ese no se va, porque se ele não vai, si ese mensajero no se se esse va, mensageiro não vai, no puede venir não pode vir el otro o mensajero outro mensageiro prometido para prometido venir después de él, para vir depois dele, y no puede venir e não pode vir otra edad, outra era. tiene que ser Tem que ser en un abrir y cerrar de ojos. em um abrir e fechar de olhos. Um abrir e fechar de olhos En el campo profético no campo profético aparece un profeta, aparece um profeta. eso es un abrir de ojos, Isso é um abrir de olhos, porque un profeta porque um profeta está representado está representado em um olho, porque es un vidente. porque ele é um vidente. Olhos representam profetas. Os 7 olhos de Jeová que percorrem toda a terra são os 7 anjos mensageiros das 7 igrejas, das 7 eras da igreja gentia, onde estava o Espírito de Cristo ministrando por meio dos 7 filhos de Deus, nascidos por meio, através do segundo Adão no reino de Deus. Agora, eles nasceram espiritualmente em Belém, porque Belém é Cristo. Belém é a casa do pão de Deus, e Cristo é a casa do pão de Deus. E ele disse: eu sou o pão de vida eterna, e quem come desse pão viverá eternamente. Eu sou o pão que desceu do céu, e o que come desse pão viverá eternamente. Agora podemos ver que Cristo, sendo o pão de vida, nos dá o alimento de vida eterna. Agora continuemos com Elias. Vejam, Elias tinha que partir, e Eliseu já sabia que Elias se ia, e estava muito triste. Elias dizia a ele: fica aqui, que eu vou passar ao outro lado do Jordão. E Eliseu dizia a Elias: eu não vou te deixar. Onde tu fores, eu vou contigo.
Quando cruzaram o Jordão, pues Elías tomó su manto Elias pegou seu manto y hirió las aguas. e feriu as águas e abriu o Jordão. ¿Qué poder tenía ese manto? Que poder esse manto tinha? Ese manto Esse representaba la manto palabra de representava a palavra de Deus. Dios. Y por cuanto la E palabra por de quanto a Dios palavra de Deus estaba en Elías, estava em así como Elias, su manto assim estaba como en o su seu mano, manto estava na sua mão, cuando Elías quando Elias habló la palabra, falou a palavra, abriu o Jordão. se abriu o Jordão. y luego le dice a Eliseo, E em seguida diz a Eliseu: pede o que tu queres. Eliseo pidió lo E que Eliseu tenía que pedir. pediu o que tinha que pedir, Pues Dios le había dicho al profeta pois ele Elías tinha dito ao profeta Elias, o que profeta Eliseo Elias sería tinha dito el que Eliseu, ele dele. tinha dito ao profeta Elias que Eliseu seria o Agora seu Elias sucessor. lhe disse, E agora Elias lhe diz: cosa difícil. coisa difícil tu pedistes. ¿Y por qué eso es una cosa E difícil? por que isso é uma coisa difícil? De todas las cosas De difíciles, todas as coisas esa difíceis, es essa una de las más difíciles. é uma das mais difíceis. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios no envía Porque Deus não envia un ministerio de profeta um ministério de profeta a la tierra à terra cuando una persona dice, quando uma pessoa diz: yo quiero ser un profeta de eu Dios. quero ser um profeta de Deus. Dios no lo va a hacer un profeta. Não vai ser um profeta. Todo profeta Todo profeta que aparece en esta tierra que aparece nessa como terra un verdadero profeta de como um Dios verdadeiro profeta de ya Deus estaba en el programa já divino estava no desde programa antes de la divino fundación desde del mundo antes da fundação do para ser mundo profeta para ser en este profeta planeta nesse Tierra. planeta Terra. y viene en ese profeta E vem nesse un profeta espíritu teofánico de um la sexta espírito dimensión, teofânico da sexta dimensão, manifestado en carne humana, manifestado em carne humana, llevando a cabo realizando esse ministerio. esse ministério. Es el ministerio Esse é o de ministério un espíritu de um teofánico espírito de la sexta teofânico da dimensión. sexta dimensão. Y esos son E estes ángeles são ministradores anjos ministradores que ministram a palavra de Deus a los herederos aos herdeiros de salvación. de salvação. Hebreos capítulo 1, Hebreus verso 14. capítulo 1, versículo 14, Así lo dice, assim o diz, así nos habla San Pablo. assim nos fala São Paulo. Y ahora, E agora, vean ustedes cómo Eliseo vejam como le pidió a Elías Eliseu pediu a que una Elias doble porción que uma porção del dobrada espíritu que estaba en do Elías, Espírito que estava em Elias viesse sobre ele. cosa difícil. Coisa difícil tu pediste. Pero Elías recordó Mas Elias lembrou que Dios le había dicho que Deus tinha dito que Eliseo que Eliseu sería su sucesor. seria o seu Por lo sucessor, tanto, seria portanto, un profeta. seria um profeta. Siendo sucesor de E Elías, sendo o sucessor de Elias, sería el segundo Elías, seria o segundo que estaria na Elias terra. que estaria na Ou seja, terra. seria Ou seja, el segundo hombre seria o segundo en el homem cual el ministerio no de qual o Elías ministério de Elias estaria na terra estaria na terra por segunda ocasión. por segunda ocasião. ¿Y estaría dónde? E estaria onde? En la casa de Dios. Na casa de Deus, En el templo de no Dios. templo de En la Deus, parte del atrio. na parte do átrio. Y luego, E depois, las cosas que Dios le dijo a as Elías coisas que Deus hiciera, disse a Elias que como fizesse, ungir a Azael como por rei ungir de Azael Síria, por rei da Síria e a Jeú por rei e de a Israel. Jeú por rei de Israel. luego Eliseo las hizo. Depois Eliseu as fez. Y cuando Eliseo E las quando hizo, Eliseu as fez ¿quién? as fez o quê? Elías. Elias. Porque Quem as Eliseo fez? Elias. era Porque Elías Eliseu en su era segunda Elias em sua manifestación. segunda manifestação. Era el segundo Elías. Era o segundo Elias. Luego, el tercer Elías Em fue Juan el seguida, o Bautista. terceiro Elias foi João En Batista, la casa de Dios también. também na casa de Outro Deus. siervo. Outro servo, Hijo filho de los siervos dos servos de Deus del pueblo hebreo. do povo hebreu. Y luego, E em seguida, el cuarto Elías, o quarto Elias, uno de los hijos de Dios. um dos filhos de Deus, El séptimo ángel o mensajero. sétimo anjo mensageiro. En la edad séptima de la iglesia Na del sétima Señor era da Jesucristo. igreja do Senhor Jesus Cristo, Aparece Elías, aparece por cuarta Elias ocasión, por quarta en ocasião el templo de Dios de no nuevo, templo de Deus de pero novo, más adentro, mais en el mais lugar dentro, santo. Miren no cómo lugar el ministerio santo. de Elías Veja como o se ha ministério ido de Elias moviendo en el foi se templo de Dios. movendo no templo de Deus. Ahora, Agora,
O ministério de Moisés o vimos no átrio da casa de Deus, mas quando Moisés esteve sobre a terra e entrava ao templo de Deus, ao átrio, ao lugar santo e ao lugar santíssimo, e falava no lugar santíssimo com Deus, e Deus falava com ele e dava a ele ali no lugar santíssimo a mensagem para o povo hebreu. E agora, onde receberá Moisés e Elias as duas oliveiras, a mensagem para o povo hebreu? Pois na casa de Deus, no lugar santíssimo. Por isso esses ministérios têm que chegar até o lugar santíssimo da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso encontramos o ministério de Elias entrando à casa de Deus, ao lugar santo, manifestado no precursor da segunda vinda de Cristo, preparando o caminho à vinda de Cristo. E a vinda de Cristo, vejam, se cumpriu no átrio 2000 anos atrás como Cordeiro de Deus. Depois, Cristo entrou ao lugar santo, construindo o lugar santo da sua casa. Esse anjo do pacto, o que esteve no lugar do átrio e depois passou ao lugar santo de era em era. E para o último dia, passa Elias ao lugar santíssimo em sua quinta manifestação, e passa Jesus ao lugar santíssimo em sua segunda vinda, na segunda manifestação do ministério de Jesus Cristo aqui na terra, e passa o ministério de Moisés ao lugar santíssimo do templo do Senhor Jesus Cristo. E agora, como passa? Vejam, esses são os ministérios. Esses ministérios têm estado passando pela casa de Deus em diversos tempos, diversas dispensações, em véus de carne. Tem que achar o véu de carne, no qual passará o ministério de Elias por quinta ocasião, a casa de Deus e a casa de Deus, ao lugar santíssimo. E tem que achar o véu de carne, onde passará o ministério de Moisés por segunda vez, a casa de Deus, ao lugar santíssimo da casa de Deus. E tem que achar o véu de carne, onde passará o ministério de Jesus por segunda vez, a casa de Deus, ao lugar santíssimo. E tem que ser, já não em um servo, mas em um filho de Deus, em um filho nascido por meio do segundo Adão, nascido na casa de Deus. E vejam que esses ministérios sempre foram manifestados em homens que pertenceram à casa de Deus. Não pode ser em um estranho, em um estrangeiro. Tem que ser em um dos membros da família de Deus, da casa de Deus. E agora, nos diz Jesus Cristo que o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória do seu Pai. Tem que achar o véu de carne, onde virá o Filho do Homem com os seus anjos. Se podemos achar o véu de carne, onde estará o Filho do Homem com os seus anjos, acharemos o ministério de Moisés por segunda vez, aí manifestado, e acharemos o ministério de Elias por quinta ocasião, aí manifestado, e acharemos o ministério de Jesus manifestado por segunda ocasião neste véu de carne, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, vem em Espírito Santo no último dia com os seus anjos, com os ministérios de Moisés e de Elias.
E onde esteja Jesus Cristo manifestado no último dia, aí estarão os ministérios dos seus anjos, os ministérios de Moisés por segunda vez e de Elias por quinta vez. No mesmo véu de carne vai estar Moisés, ou seja, o ministério de Moisés, por segunda ocasião, e estará Elias, ou seja, o ministério de Elias, por quinta ocasião, e estará Jesus, o ministério de Jesus, por segunda ocasião. Esses três grandes mistérios estarão manifestados no véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado no último dia, vindo e a sua igreja, ao lugar santíssimo da sua igreja, a era de pedra angular. Essa era se cumpre na América Latina e no Caribe. E onde então é que aparecerão esses ministérios manifestados? Pois na América Latina e no Caribe. Esse é o território onde vai aparecer o Filho do Homem com os seus anjos. Esse é o território onde Jesus Cristo vai aparecer com os ministérios de Moisés e Elias manifestados no véu de carne que ele tenha aqui na terra, na era de pedra angular, como mensageiro da era de pedra angular. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo para a era de pedra angular e para a dispensação do reino. Achando esse anjo mensageiro, acharemos a vinda de Elias por quinta ocasião e as coisas que não fez e que tinha comissão de fazer nas manifestações passadas, as fará em sua quinta manifestação. Tem coisas que foram prometidas que Elias faria, e veio Elias em diferentes ocasiões e não as cumpriu, porque seriam cumpridas na quinta manifestação do ministério de Elias no anjo do Senhor Jesus Cristo. Como levar a mensagem ao povo hebreu e como ter um ministério onde grandes milagres e sinais serão realizados em certo tempo, não em qualquer tempo, senão no tempo apontado por Deus. E ninguém vai obrigar ele a fazer milagres e sinais até que chegue esse tempo. E Moisés também tem a comissão de converter o povo hebreu a Cristo. Moisés tem a comissão de trazer o povo hebreu ao povo hebreu uma nova mensagem dispensacional, a mensagem do Evangelho do Reino, e apenas o ministério de Moisés que o pode fazer. Por isso, quando os apóstolos e os 7 anjos mensageiros tentaram converter o povo hebreu a Cristo, não puderam, porque é preciso um ministério dispensacional, o ministério de Elias, por segunda ocasião manifestado, e isso é para a era de pedra angular, para o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, no anjo do Senhor Jesus Cristo. São Paulo quis converter o povo hebreu a Cristo e não pôde. O que recebeu foi uma chuva de pedras. E Deus disse a ele: vai aos gentios, porque os gentios é a quem eu te enviei. E entre os gentios disse: Deus disse para mim que eu esteja com os gentios. Eu fui enviado aos gentios para ser luz aos gentios, para abrir os olhos aos gentios, para que possam ver o programa de Deus e receber a misericórdia de Deus em uma nova dispensação, a dispensação da graça. O precursor da segunda vinda de Cristo, sabendo que o ministério de Elias
estará levando a mensagem ao povo hebreu, Trató de ir al pueblo hebreo, tratou de ir ao povo hebreu, y cuando estaba en e Egipto, quando estava no ya para Egito, tomar el avión já para tomar o avião, hacia la tierra de Israel, seguindo a terra de Israel e chegar à terra de Israel, para llevar el mensaje para de levar a Cristo, mensagem de Cristo, el ángel le dijo: o anjo disse a ele: no es tu tiempo, não é o teu tempo, Não é o tempo. não é o tempo, no vayas allá, não vá ali, tiene que ser de acuerdo a la escritura. tem que ser de acordo à Ou seja, de Escritura, acordo ao Apocalipse ou seja, de 11. acordo a Apocalipse 11. Y Apocalipsis 11 E Apocalipse 11 es Moisés, é Moisés, uno de los dos olivos, uma das duas oliveiras, y Elías, e Elias, el otro de los dos olivos. o outro das oliveiras. Son los dos olivos São as duas oliveiras, los que tienen la comisión os que têm a comissão de convertir el de pueblo hebreo. converter o povo hebreu a Cristo. Y nuestro hermano Branham, E o nosso irmão Branham, sabiendo que en él estaba el ministerio sabendo de que Elías, nele estava o ministério de Elias, pensó pensou que él tenía que ir al pueblo que ele hebreo tinha que ir y ao povo convertir hebreu el pueblo hebreo a e Cristo. converter o povo hebreu a Cristo, Pero no sería mas en não la cuarta seria na quarta manifestación manifestação de Elias, sería en la quinta seria na manifestación de quinta Elías, manifestação de Elias, cuando haya entrado quando tem entrado a plenitude dos gentios, quando tem entrado até o último dos escolhidos. Antes de eso, Antes disso, hay que dejarlos quietecitos. tem que deixar eles quietinhos. Uno los puede visitar, Alguns podem visitá-los, tener compañerismo ter con ellos, companheirismo com eles, pero ellos mas eles ser convertidos a serem Cristo, convertidos a Cristo, eso será e isso después que haya vai entrado ser depois hasta el que tenha último de los entrado até o escogidos. último dos escolhidos. Y nosotros E nós recibamos recebamos nuestra adopción. a nossa adoção, Y ellos estarán viendo e eles estarão vendo hijos e hijas de Dios filhos e filhas de Deus adotados en el reino de no Dios. reino de Deus, Y estarán viendo e estarão vendo al ángel del Señor ao Jesucristo anjo do Senhor Jesus Cristo com os ministérios de Moisés por segunda vez y de Elías e de Elias por quinta vez por quinta vez e de Jesus por segunda vez, estarão vendo os adotados quando chega o tempo e dirão: a este es al que é nosotros esse estamos que esperando. nós estamos esperando. Estarán viendo Estarão vendo a Elías a Elias y ellos están esperando e a eles Elías. estão esperando Elias Y estarán viendo e estão vendo, a Cristo estarão y vendo ellos estarán a viendo Cristo, eles estarão vendo a Estarão vendo o Cristo, ministério de estarão Jesus vendo o ministério de Jesus manifestado por segunda ocasião y recibirán e vão el receber mensaje del a evangelio del reino, mensagem do Evangelho do el Reino, mensaje que gira a alrededor mensagem que gira em de la torno segunda venida da de Cristo. segunda vinda de Y Cristo conocerán la historia e conhecerão a da história primeira venida de da Cristo. primeira vinda de y Cristo llorarán e se afligirão, chorarão, se afligirão, como sucedía como acontecia el día de la no expiación, dia da expiação, el día 10 no dia del 10 mes séptimo do mês de cada sétimo año. de cada ano. Eso es Isso para el año del jubileo é para o actualizado, ano de jubileu atualizado, en el cual ya nosotros no qual estamos. nós já estamos. Pero Dios está esperando Mas Deus está esperando que entre hasta el último de los até o escogidos. último dos Por escolhidos. eso ustedes pueden ver Por isso vocês podem ver que hemos dejado al pueblo que hebreo deixamos o quietecito povo allá, hebreu quietinho ali y ellos colocan e eles colocam pancartas, bienvenido el Mesías, ali e coisas assim fachadas, alusivas bem-vindo ao Messias à e coisas vinda assim do Senhor alusivas para à o dia vinda do postrero. Senhor para o último dia. y ellos proclaman E eles proclamam que lo están esperando, que estão esperando por y ele. ellos dicen E eles dizem que ya está en la tierra que ele já está na terra. y lo están esperando allá. E eles já estão esperando ali. Pero ¿qué sucede? Mas o que acontece? Hasta que no entre Enquanto hasta el último não de los- entre de los escogidos, o último dos escolhidos, correspondente ao corpo místico de Cristo, en la edad de la piedra na angular, era de pedra en el angular, lugar santísimo no lugar del templo santíssimo espiritual do de templo Cristo, espiritual de no queda Cristo, completado, não fica no queda completo completada a construcción del a templo construção do espiritual de Cristo, templo espiritual de Cristo para poder ser adoptados, para poderem ser adotados, para poder ser dedicado a Deus esse templo y Dios mora e Deus en ese morar nesse templo toda su plenitud. em toda a sua plenitude. y el mundo entero ve E o mundo todo La vê manifestação a manifestação da plenitude de Deus em sua igreja bajo el ministerio sob o ministério de Jesucristo de Jesus Cristo por segunda vez, por segunda vez, de Elías de Elias por quinta vez, por quinta vez y de Moisés e de Moisés por segunda vez. por segunda vez. Ahora hemos visto Agora nós vimos como é que chega al templo del Señor ao Jesucristo, templo do Senhor Jesus al Cristo, lugar santísimo del ao lugar templo de Dios, santíssimo do templo de Deus, Moisés, Moisés, Elías Elias y Jesús e Jesus en el día postrero. no último Miren dia. cómo han venido Veja como tem en el vindo templo de Dios. no templo de En Deus tiempos pasados, em tempos hasta passados llegar
até chegar a esse tempo final. Mire como Moisés Veja como Moisés passa do lugar do átrio, passa por el lugar passa santo, pelo lugar santo, em seu anjo mensageiro, em seu anjo mensageiro, no anjo mensageiro de Jesus e Cristo, el ministerio de Elías, e no ministério de Elias, passa de sua quarta da manifestação sua quarta manifestação a sua quinta a manifestação, sua quinta manifestação por meio do anjo de Jesus Cristo, e o ministério de Jesus passa de la manifestação da sétima manifestação no sétimo anjo mensageiro, que foi uma manifestação parcial en las primicias del Espíritu, nas primícias do Espírito, passa en el ángel del Señor Jesucristo, no anjo do Senhor Jesus Cristo, a la edad de la piedra a angular, era de pedra angular, para su segunda para a sua segunda manifestação, para ver el ministerio de para ver o Jesucristo ministério de Jesus Cristo manifestado por segunda vez en la tierra, na terra, en su iglesia, em sua igreja, en su templo, em seu templo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual, en donde la gloria de Dios onde a glória de Deus estará manifestada em toda a sua plenitude, a glória do Pai, a qual esteve no lugar santíssimo do templo de Moisés e do templo de Salomão, e ali no céu, no templo que está nos céus, no último dia, estará manifestada no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo. Estamos na era de pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, o qual está sendo construído com seres humanos, latino-americanos e caribenhos. E a glória de Jesus Cristo estará manifestada aí. Primeiro, nas primícias, e depois em toda a sua plenitude. Este é o programa divino com relação ao mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E para poder ver a Moisés pela segunda vez, e a Elias por quinta vez, e a Jesus por segunda vez, esses ministérios manifestados, temos que encontrar ao anjo do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro, o véu de carne, onde estará Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, manifestando esses três grandes ministérios, e estarão sendo vistos os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda vez. E é assim como os seres humanos e, sobretudo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará vendo a vinda de Moisés por segunda vez, a vinda de Elias por quinta vez e a vinda de Jesus por segunda vez. Esses ministérios velados e revelados através de carne humana em um Filho de Deus, no anjo do Senhor Jesus Cristo, porque Deus já não usará mais servos, senão filhos, e este é o último Filho de Deus que Deus vai usar no ministério para o último dia e para toda a eternidade. Agora podemos ver o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E para poder ver esse mistério aberto entre os seres humanos, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que está na era correspondente à manifestação desses ministérios, que é a era de pedra angular. E tem que ver o véu de carne, onde estarão esses ministérios manifestados. Se encontram, se acham o véu de carne, onde estará esses ministérios, poderão ver a Moisés, a Elias e Jesus.
poderão ver a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, vindo em glória no último dia ao seu templo espiritual, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. Poderão ver o mesmo que foi visto no Monte da Transfiguração. E poderão ver a Jesus com seu rosto como o sol, ou seja, poderão ver a Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em sua obra de reclamação, nós vimos o mistério de Moisés, de Elias e Jesus. Viram o simples que é esse mistério, mas não podia ser entendido até esse tempo final, na qual seria aberto esse mistério na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. O mistério de Moisés, Elias e Jesus. E quem veria esse mistério aberto, cumprido no último dia na casa de Deus, no lugar santíssimo do seu templo espiritual? Estamos aqui os que veríamos esse mistério aberto, revelado na casa de Deus, nesse último dia. Estamos aqui, na América Latina e na Era de Pedra Angular, e dispensação do reino, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E por isso, estamos esperando a nossa adoção, porque estamos vendo a mesma coisa que foi vista no Monte da Transfiguração, agora estamos vendo no Monte de Deus, que é o Monte da Transfiguração para os escolhidos de Deus, que serão adotados neste último dia. Estamos no Monte da Transfiguração atualizado, que é a Igreja de Jesus Cristo. Estamos na etapa para a adoção de todos nós como filhos e filhas de Deus. E para a adoção desse ministério, desse Filho de Deus, para a adoção desse ministério, onde Jesus Cristo em Espírito Santo opera os ministérios de Moisés por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Jesus por segunda ocasião. Esse é o ministério que será adotado no último dia, o ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo, e esse é o mensageiro que vai ser adotado no último dia, estando vivo aqui na terra. Os outros anjos mensageiros, estando vivos, não puderam ser adotados, porque não era o tempo, nem eram eles os mensageiros onde estariam manifestados os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus, conforme ao que foi visto no Monte da Transfiguração. Embora neles se manifestaram os ministérios de Cristo, correspondente às eras da Igreja Gentia, Jesus Cristo, em Espírito Santo, se manifestou, mas neles se manifestaram como sumo sacerdote e como Cordeiro de Deus. Nele se manifestou como sumo sacerdote e como Cordeiro de Deus. Foram tronos humanos de misericórdia. Mas para o último dia, Jesus Cristo terá um trono onde estará manifestado e estará manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Este será um trono onde, no começo, será um trono de misericórdia, mas quando chega a certo tempo e tem entrado a plenitude dos gentios, se converterá em um trono de juízo. Assim como no céu encontramos que o trono de Deus está no céu, enquanto há sangue nesse trono, é um trono de misericórdia, mas este mesmo trono, quando o sangue da expiação de Jesus Cristo é tirada, o mesmo trono se converte em um trono de juízo. E é por isso que desde o trono de Deus no céu, depois saem relâmpagos, vozes, trovões e assim por diante, porque se converte em um trono de juízo. E quando tem entrado a plenitude dos gentios, Jesus Cristo estará
clamando desde ese trono, desde este trono, ya como trono de juicio, já como trono de juízo, y todo lo que representa, e tudo o que representa vozes, relâmpagos, truenos, trovões, y todas estas cosas e todas estas coisas estarão saindo, sendo habladas, sendo faladas desde o trono de Jesus Cristo, o trono humano de Jesus Cristo que Ele estará usando, e através desse trono será comunicado à raça humana os juízos divinos que cairão sobre a terra. E graças a Deus que Ele terá um trono aqui, que vai ser como uma televisão, através do qual as pessoas poderão saber as coisas que acontecerão antes que aconteçam. Como seria para os seres humanos que uma cidade ou uma nação fosse ser destruída e não tivesse um instrumento que anunciasse essa destruição que viria? Todas as pessoas morreriam nesse lugar. Mas se tem alguém que anuncia o que virá, os entendidos vão ao mar antes que chegue e escapam, saem desse lugar. E assim vai ser para muitas pessoas que depois de certo tempo estarão vendo que tudo que Cristo estará falando por meio do seu trono, do seu mensageiro, estará se cumprindo. E quando lhes fale Cristo por meio desse trono humano, esses juízos divinos, haverão pessoas entendidas que se afastarão dos lugares sobre os quais hão de cair esses juízos divinos, e assim escaparão a outros lugares. Deus, em sua misericórdia, terá esse trono humano como um televisor aqui, através do qual as pessoas poderão saber as coisas que Deus fará sobre esse planeta Terra, e assim estarão atentos. E os que querem escapar, escaparão. O que diga, eu não quero escapar, pois não tem que fazer nada. Vão ficar onde vai cair o juízo divino. Agora, encontramos que na atualidade ainda estamos em uma etapa de graça. A graça de Deus tem sido estendida e na era de pedra angular, até que entre até o último dos escolhidos, pertencentes ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Por amor aos escolhidos, a misericórdia de Deus está estendida nesse planeta Terra. Assim que podemos ver todo este programa divino correspondente a este último dia, e podemos ver o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. Quero ler a vocês o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 199 do livro dos selos. Quando perguntaram a ele a respeito de Elias, se seria o verdadeiro Elias, Elias tisbita, o que virá no tempo final, ou se será um homem desse tempo, ungido com o espírito de Elias. Vamos ver. É a pergunta número 11 no livro dos selos, e diz: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe?
ou seja, Elias tisbita, ou será somente o espírito de Elias, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? Agora, se eu pudesse responder isso corretamente, também poderia responder quanto a Enoque, mas não posso. O único que eu sei é o que dizem as Escrituras quanto a como será. E isso é o que nós queremos saber, o que as Escrituras dizem quanto a como será, porque tem que ser de acordo a como diz as Escrituras. Diz, eu pensei, deixe-me dizê-lo desta maneira. Oxalá os irmãos que ouvirão essa fita entendam bem. Eu pensei que será um homem desse tempo, ungido com esse Espírito. Quem será? O Elias que pregará ao povo hebreu? Um homem desse tempo, ungido com o Espírito ministerial de Elias por quinta ocasião. Este será um das duas oliveiras. E Moisés, pois, será o mesmo. Continua dizendo, porque lá quando Elias já tinha subido, e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual a Elias. Quem será Elias que pregará ao povo hebreu? Um homem desse tempo, ungido com esse Espírito. Na página 326 do mesmo livro dos selos, diz, o último parágrafo, Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse 22:8. Encontramos o mesmo. Ou seja, achamos a Moisés em Apocalipse 22:8. Vamos ver a Moisés em Apocalipse 22:8 e vamos ver quem é Moisés em Apocalipse 22:8. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava estas coisas para adorá-lo. Quem é Apocalipse 22:8? O anjo que mostrou a João todas estas coisas. Este é Moisés. Este é o mensageiro onde estará o ministério de Moisés por segunda ocasião manifestado aqui na terra. E na página 301 do livro dos selos em espanhol, diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham. Notem bem, no tempo quando Deus ia livrar o mundo antes do dilúvio, Ele mandou uma águia. Uma águia é um profeta. Quando decidiu livrar Israel, também mandou uma águia. É por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio que Deus levou os filhos de Israel nas asas da grande águia. Não crê você que quando João estava na ilha de Pátimos, esta mensagem era tão perfeita que ainda não podia ser confiada a um anjo? Ou seja, um anjo literal. Agora, um anjo é um mensageiro. Mas você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Que mensageiro? O anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. Não vem que vem dando a conhecer as coisas que hão de acontecer? E isso é o que fazem os profetas de Deus.
recebem a revelação das coisas que acontecerão e as dão a conhecer ao povo de Deus, porque Deus não fará coisa alguma sem que antes revele os seus segredos a quem? Aos seus servos, os profetas. Se Deus vai revelar algo, tem que ter um profeta na terra, porque toda a revelação tem que vir por meio de um profeta. A revelação dos 7 trovões, que é que dá fé ao rapto para os escolhidos de Deus, a igreja, e é a revelação dos trovões, a que revela os mistérios do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo. Essa revelação dos 7 trovões tem que vir por meio de um profeta, porque toda a revelação vem por meio de um profeta, tem que vir assim. E agora, esta revelação de Jesus Cristo, apocalíptica, veio a João por meio do anjo de Jesus Cristo, por meio deste profeta de Jesus Cristo, esse anjo do Senhor Jesus Cristo, encontramos que deu a João essa revelação apocalíptica. Vejam como o anjo de Jesus Cristo era primeiro que qualquer um dos 7 anjos mensageiros, o seu corpo teofânico, ou em seu corpo teofânico, vejam, está dando aqui a revelação apocalíptica ao apóstolo São Paulo, o qual foi transportado ao dia do Senhor, ao 7º milênio, para receber esta revelação. Diz: você sabia que aquele mensageiro era um profeta? Creem nisso? Vamos provar. Vejamos Apocalipse capítulo 22, versículo 9, para ver se era uma águia. Ele era um anjo, um mensageiro, mas era um profeta, o qual revelou a João completamente este livro de Apocalipse. E se a igreja do Senhor Jesus Cristo encontra a esse anjo mensageiro que revelou a João o livro do Apocalipse, se encontram ele em carne humana, poderão obter um maior conhecimento do conteúdo destes símbolos apocalípticos contidos nesse livro. Agora diz: vamos, Apocalipse 22, versículo 9, para ver se era um profeta. Mas ele me disse: veja, não faças, porque eu sou um conservo teu e dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Vejam, diz que é um conservo de João e dos seus irmãos os profetas. É um profeta, o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer. Agora temos visto quem é Moisés, temos visto quem é Elias, e vimos quem é Jesus em sua vinda com os seus anjos manifestados. Vimos a Moisés, a Elias e a Jesus. Vimos a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro. Vimos o ministério de Moisés manifestado em seu anjo mensageiro e vimos o ministério de Elias manifestado em seu anjo mensageiro. E isso é a vinda do Filho do Homem com os seus anjos vindo no último dia. Esse é o mistério de Moisés, de Elias e de Jesus. E temos visto que esse é o mistério que no anjo do Senhor Jesus Cristo é velado e revelado. Por isso, São João quis adorar aos pés do anjo do Senhor Jesus Cristo, mas ele o proibiu, porque não podia adorar a um anjo mensageiro, senão ao nosso Deus. Adora a Deus, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, como em espírito e em verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Porque tais adoradores
buscam o Pai que o adorem. Ha sido para mí un Para mim privilegio tem muy sido um grande privilégio muito grande estar com ustedes en esta estar mañana, com vocês nesta manhã, en esta clase bíblica, nesta escola bíblica, para estudiar estudar con detenimiento este misterio com atenção esse mistério contenido en la Biblia, contido na el Bíblia, cual en otros o tiempos qual em outros tempos no podía ser comprendido. não podia ser entendido. Este misterio de Moisés, Esse mistério de Moisés, de Elias y de Jesús. e de Jesus. Todavía hay cosas Todavia, tem coisas que pueden ser habladas, que podem ser faladas, pero que en la tarde, en la próxima actividad, mas que à tarde, na próxima atividade, as revisaremos e as veremos com mais detalhes en la próxima actividad, na próxima en la atividade, cual tendremos os quais teremos como tema como tema el misterio o mistério de Gabriel de Gabriel y Miguel e Miguel en el día posterior. no último dia. Ese es un misterio grande Esse é um grande mistério y están pidiendo bastante. e estão pedindo muito. Coisa difícil, Coisa ustedes están difícil pidiendo vocês estão pedindo para esta tarde. para essa tarde. Ya en esta mañana Já nessa manhã, hemos visto el ministerio temos visto o mistério o el misterio ou o mistério de Moisés, Elias y Jesús e Jesus en el día posterior. no último dia. Y en la tarde estaremos viendo E à tarde estaremos vendo el misterio de o Gabriel mistério de Gabriel y Miguel e en Miguel el día posterior. no último Si dia. Dios me permite Se hablar Deus me permitir falar algunas cosas algumas coisas que no sé si las puedo hablar que não sei se posso falar en la tarde. pela tarde, Pero si Dios mas se Deus me permite hablar me permitir falá-las y me da algunas otras cosas, e me der algumas outras las coisas, estaré hablando. as estarei Porque la falando. Biblia habla de Gabriel Porque a Bíblia fala de Gabriel e fala de y el Miguel, libro del Apocalipsis e o livro de Apocalipse habla de Miguel. fala de Miguel, Y el libro del profeta e o Daniel, livro do profeta que es el Daniel, Apocalipsis del Antiguo que é o Testamento, Apocalipse do Antigo habla de Testamento, Gabriel, fala de Gabriel y habla de Miguel e fala de también, Miguel também, de estos arcángeles de Dios. destes Bueno, arcanjos de Deus. Vamos a dejar eso quietecito Bom, vamos ahí, deixar isso quietinho aí, y en la tarde veremos e à tarde lo que veremos Dios nos permite, o que Deus nos permite lo que Dios nos permita ver. e que Deus nos permita vê-lo e falar. Que Dios les bendiga, Que Deus que Dios les guarde lhes abençoe, que Deus lhes y guarde que bajo el ministerio e que sob o ministério del Hijo del Hombre do con sus Filho do Homem com ángeles, seus anjos, bajo el ministerio baixo o ministério de Moisés, de de Moisés, Elías de y de Elias Jesús, e de Jesus, todos nosotros todos nós lleguemos a la perfección cheguemos à perfeição e sejamos transformados neste último dia na era de pedra angular e dispensação do reino, en el lugar no lugar santísimo santíssimo do templo espiritual de Cristo, donde hemos visto onde vimos los ministerios os ministérios Moisés de Moisés, Elias y Jesús, e Jesus, conforme a como ha sido a prometido como foi prometido para este día posterior. para esse último dia. Que pronto todos seamos Que breve todos sejamos transformados e os mortos em Cristo ressuscitados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém y amén. e amém. Conosco novamente Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião e logo e em seguida estaremos novamente com vocês para a atividade da tarde. Ainda não são meio-dia, né? Não é verdade, Miguel? Bom, já teremos o tempo necessário para o almoço e depois vamos retornar para a próxima atividade. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.